Fala pessoal, eu sou Ricardo Figueiredo, analista-chefe de fundos imobiliários aqui na Finclass. Cenário diferente porque me desafiaram a explicar fundos imobiliários com 3 níveis de dificuldades diferentes. Será que o FII é esse bicho de 7 cabeças que algumas pessoas pintam por aí? Vem comigo que hoje a gente vai tentar desmistificar o fundo imobiliário para esses 3 níveis de dificuldade, esse produto que é tão importante para a construção de patrimônio para as pessoas. Vamos nessa! Já jogou banco imobiliário? Ah, que bom. Então, eu adoro jogar banco imobiliário com o meu filho mais velho, Pedro. Então, você conhece as regras do jogo, sabe como é que funciona. Você tem aí as propriedades. E quando você tem todas as propriedades de uma determinada cor, aí você pode ir construindo as casas. E no máximo você pode ter 4 casas em cada uma das propriedades, certo? Esse daqui é o dinheiro que você tem. Aqui tem quanto? 120 mil, certo? Então imagina que esse é o dinheiro que você tem. E aí o que acontece? Tem aqui 2 propriedades, Jardins e Higienópolis. Uma custa 350 mil e a outra custa 400 mil. Você conseguiria comprá-las? Não dá, né? Porque você tem 120. só 120. Não dá para comprar nenhuma. Então, às vezes acontece isso na vida dos adultos. Imagina você querer comprar um shopping center. Será que dá? É muito dinheiro, não é? É bastante dinheiro. Mas tem uma maneira que a gente consegue comprar um pedacinho do shopping center? Vamos imaginar que um fundo imobiliário veio e comprou todas essas propriedades aqui. Ele comprou os Jardins e ele é dono de Higienópolis também. E como ele é dono das duas, ele consegue construir? Consegue. Aí ele construiu as 4 casinhas que ele pode em cada um. Vamos dar uma olhada comigo na cartinha? Por que é importante a gente construir a casinha do jogo? Você lembra da regra? Eu recebo mais aluguéis. Então, se alguém cair nessas casinhas aqui, vai ter que pagar mais aluguel para mim. Se eu tenho 2 casinhas só, eu recebo menos aluguel. Se eu tenho 4 casinhas, eu recebo mais aluguel. Só que antes eu tenho que construir a casa. Aqui eu tenho todas as 2 propriedades, mais as casas. Sabe quanto é que o fundo gastou para construir tudo isso daqui? Ele gastou mais de 2 milhões. Você tem 120 mil, você conseguiria construir tudo isso? Não. Não, mas o fundo conseguiu. Então o fundo veio e falou, eu sou dono de tudo isso daqui. Esses bloquinhos aqui representam o fundo. Só que o fundo, ele é dividido em bloquinhos, que a gente chama de cota. Então o que é a cota? Bloqueio. Um bloquinho, um pedacinho do fundo. E você pode comprar um bloquinho, uma cota mais barata. Vamos imaginar que essa quantidade de bloquinho aqui é bem grande, bem grande, bem grande. E aí cada bloquinho vai te custar 10 mil. Você consegue comprar agora? Agora você consegue comprar. Você tem 120. Você poderia comprar um bloquinho? Poderia. Então um bloquinho, você me paga quanto? 10 mil. Você pode comprar mais? Posso. Pode. Quer comprar outro bloquinho? Quero. Então, mais 10 mil, mais um bloquinho para você. E agora o que acontece? Você é dona de um pedacinho dos Jardins e da Higienópolis e de todas as casinhas que estão aqui. Você tinha dinheiro para tudo isso? Não. Não, mas graças ao fundo imobiliário, você consegue ser dona de um pedacinho. Porque você foi lá e comprou só um bloquinho, só uma cota. Agora vão chegar os aluguéis de tudo isso daqui, não vão chegar os aluguéis? Nos Jardins, quando você tem 4 casas, quanto é o aluguel? 1.300.000. E quando você tem 4 casas de Higienópolis, 1.700.000. Somando as duas, 3 milhões. Você recebe os 3 milhões de aluguel? Não. Não, porque você só tem 2 bloquinhos. Cada pessoa que comprou uma cota vai receber um pedacinho desse aluguel. Você tem 2 cotas, você recebe um pouco mais do que eu, que tenho só uma cota. Quanto mais bloquinhos, quanto mais cotas eu tiver, mais aluguel eu recebo. E o que você pode fazer? Você vai recebendo todos os aluguéis referentes às suas cotas. Aí você juntou um dinheiro. O que você pode fazer? Comprar mais uma cota. E no mês seguinte você recebe mais aluguel. O aluguel pode mudar de um mês para o outro? Pode. A pessoa que está morando nessa casinha, ela não pode simplesmente decidir sair e mudar para um outro lugar? Ela decidiu morar aqui agora no Jardim Botânico. Ela pode, não pode? Aí eu não vou ter mais 4, eu vou ter 3. Então, quando eu chego em Higienópolis e eu olho que só tenho 3 pessoas aqui, 3 aluguéis para receber, eu recebo quanto? 1.400.000, não mais 1.700.000. Quando isso acontece, eu vou receber um pouquinho menos. Mas é normal, né? Porque mais para frente, uma outra pessoa que estava morando aqui no Ibirapuera, ela pode decidir mudar para Higienópolis. E aí eu volto a receber 1.700.000. Então,
O quanto eu recebo todos os meses pode ir mudando um pouquinho. Se tiver super cheio, super ocupado, eu vou receber mais. Se tiver um pouquinho vazio, eu vou receber um pouquinho menos. Mas todo mês eu vou receber um dinheirinho do aluguel. Sabe o que você pode comprar através de um fundo imobiliário? Agora a gente esquece aqui o banco imobiliário e pensa na vida real. Shopping center, você gosta de passear? Aí quando você vai no shopping, você gosta de ir no cinema, por exemplo? Você gosta de ir no cinema. Aí você tem que pagar o ingresso, tem que pagar a pipoca. Aí você tá lá no cinema passeando, assistiu seu filme, comprou a pipoca, na saída deu aquela passada para comer aquele lanche que eu sei que vocês gostam, né? E aí você gastou dinheiro com tudo isso. Mas se você tiver um pedacinho do shopping center, todas essas lojas que eu falei para você, a loja que vende lanche, o cinema, eles não pagam aluguel para estar lá no shopping? Sim. Aí esse aluguel volta um pedacinho para você. Com o fundo imobiliário, você consegue, por exemplo, ser dona de um pedacinho, talvez, do shopping center que você goste de ir. Se eu quiser vender a cota que eu tenho, o que eu faço? Ótima pergunta, Mel. Você tá lá com a cota na sua mão. Você lembra que você pagou 10 mil em cada uma delas, né? Aí você quer vender. Você quer vender quantas cotas você tem? Você tá com 4 cotas, né? Vamos imaginar que você quer vender 2. Aí você entrega, você vai vender as 2 cotas num lugar chamado Bolsa de Valores. Lá tem outras pessoas interessadas em comprar. Então você vai observar lá quanto estão pagando nessa cota. Você lembra que você pagou 10 mil em cada uma cota no nosso dinheirinho aqui do Banco Imobiliário? Vamos imaginar que esses 10 mil representem 10 reais no dinheiro de verdade. Então você pagou 10 reais nesta cota e 10 reais nessa cota. Você gastou 20 reais. Na hora de vender lá na bolsa, as pessoas estão pagando algum preço. Você vai olhar o preço que elas estão pagando e você vai falar, eu gostei desse preço, vou vender. Ou então você fala, não gostei, vou segurar e vou esperar um dia melhor para poder vender. Conseguiu entender o que é o fundo imobiliário? Gostou dessa ideia? Então já tem que avisar para sua mãe que você quer comprar cotinha de fundo imobiliário para receber aluguelzinho todos os meses. Entendido? Eu quero saber agora como é o nome do pedacinho do fundo imobiliário que você pode ter, que eu posso ter. Você se lembra? Vamos fazer esse exercício. Cota. Cota, muito bem. Então, um pedacinho do fundo imobiliário, ele é cota. Quando você compra a cota, você é dona de um pedacinho daquele imóvel e tem direito a receber um pedacinho do aluguel. Exatamente. Gostou, Mel? Entendeu de verdade o que é o fundo imobiliário? Vai ensinar em casa para todo mundo o que é fundo imobiliário? Olha lá, hein? Agora a missão é com você. Hoje eu te ensinei, agora eu quero que você, por favor, ensine na sua casa, ensine na escola, para os seus amigos, para suas amigas, o que é o fundo imobiliário, porque agora você sabe e agora você é professora de fundo imobiliário como eu. Você já ouviu falar em fundos imobiliários? Já ouvi falar, nunca fui a fundo, sempre fiquei no raso assim de o que é isso, como faz isso, mas nunca me ensinaram e hoje a gente vai ter que aprender do zero. Ah, que beleza, assim é bom. Assim é bom porque a gente não trouxe vício nenhum, não carrega vício nenhum, então vou tentar fazer cumprir com a minha parte no desafio, mostrar pra ti o que é o fundo imobiliário. Você provavelmente já conhece alguma pessoa que tem um imóvel e coloca ele para aluguel. Ela recebe o aluguel deste imóvel, é uma renda para ela, não é verdade? Sim. Então, você conhece pessoas assim? Conheço. Bom, o primeiro passo para entender fundo imobiliário você já deu, porque a lógica é exatamente a mesma, Nicolas. Só que ao invés de uma pessoa ter um imóvel e pegar este imóvel e colocar de aluguel, você tem um fundo de investimentos, que ele compra este imóvel e ele é o proprietário, então ele aluga para alguém. Ele recebe este aluguel e para quem ele entrega este aluguel? Para quem for dono deste fundo de investimento. E este fundo de investimento, ele pode ter dezenas, centenas, milhares de pessoas que sejam dono dele. Ao invés de você ter uma pessoa que tem lá um determinado imóvel, você tem um fundo de investimento. E aqui você tem o mesmo imóvel. E este fundo é dono deste imóvel. Imagine que cada quadradinho deste fundo de investimento, ele se chama cota. É um pedacinho dele. Todos esses pedaços são iguais. Se você tiver um pedacinho, você tem uma cota. Se este cara aqui paga, por exemplo, 5 mil de aluguel, você vai pegar esses 5 mil e dividir por tudo isso daqui em partes iguais. Vamos imaginar que aqui tenha 5 mil pedacinhos? 5 mil cotas. Se eu tenho um aluguel de 5 mil e eu tenho 5 mil cotas, quanto cada um vai receber? Apenas um. Apenas um. Se você tem uma cota, você recebe um. Aí você foi lá e você decidiu comprar 2 cotas. Então você vai receber mais um, você vai ter direito a 2. E assim por diante. E aí, quanto valeria essa cota? Ah, exatamente. Quanto vai custar essa cota? Vamos imaginar que esse prédio, ele custou 500 mil. Ele custou 500 mil. Eu não tenho 5 mil cotas? Sim. Então, cada cota dele é igual a
100. Então, cada quadradinho vale 100. Você pagou 100, quanto você recebeu de aluguel? 1. Aí você foi e comprou outra por 100, quanto você recebeu de aluguel? Mais 1, 2. Agora, vamos imaginar que o vendedor dessa terceira aqui, ele falou, não, eu não vendo mais por 100, agora eu quero vender por 102. Você falou, eu topo, eu pago 102. Mas o aluguel que você vai receber continua sendo 1. Então, o valor da cota não casa em relação ao valor do aluguel. Não é porque o valor da cota sobe que o aluguel sobe. E o inverso é verdade, tá? Depois que passa um ano do contrato de aluguel, esse aluguel, ele é corrigido. Ele aumenta. Então vamos imaginar que um ano depois, cada cota aqui passou a receber R$1,05. Mas agora você está encontrando gente vendendo cada quadradinho desse por 95, não mais por 100. Isso pode acontecer. Então não é porque o aluguel subiu que o valor da cota vai subir, não é porque a cota subiu que o aluguel vai subir, mas cada cota que está aqui vai te dar direito a um pedacinho do aluguel. Qual é a parte legal do fundo imobiliário? Olha só o valor da cota, R$100. E é isso mesmo que você encontra aí no mercado, até mais barato, tá? Tem fundo que é negociado a R$10. Nossa, então é muito fácil de ter. É muito fácil de ter. E sabe o que é que você encontra dentro desses fundos? Você gosta de shopping center? Tem shopping center que está dentro de fundo imobiliário. Então eu posso ter uma parte... Então você pode ter uma parte. Já pensou que legal? Você está passeando lá no shopping, aí você tem um pedacinho do fundo que é dono daquele shopping. Mas eu acho que muitas pessoas, assim como eu, tem uma questão que é: qualquer um pode comprar essas cotas ou eu preciso ter alguma coisa além disso? Qualquer pessoa pode comprar. Você precisa de duas coisas para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Só duas. Você precisa ter uma conta numa corretora. Por quê? Qual é a lojinha que você entra para comprar uma cota de fundo imobiliário? Chama-se corretora de valores. Corretora de valores, não é de imóveis. Não, é uma corretora de valores. É o mesmo lugar onde você compra uma ação de uma empresa. É bem simples. Olha só, você tem conta em banco? Tem. Você tem uma conta em banco. Ótimo. Qual banco você tem conta? Nubank, tem. No Nubank. No Nubank tem uma corretora também lá atrelada ao próprio Nubank. Basta você habilitar agora o acesso à corretora. Então você já tem a conta no Nubank, você pode acessar a corretora do Nubank que se chama Nuinvest. E isso totalmente gratuito. O cadastro na corretora para você acessar, você não paga nada. É só fazer o cadastro. Você não pagou nada. Agora, quando você vai comprar a cota, vamos imaginar que ela custa 100. Para comprar, você vai pagar alguma coisa para ter o direito de comprar? Depende. Tem corretora que fala, olha, eu não cobro nada. O Nuinvest, por exemplo, não cobra nada. Mas tem corretoras que cobram. Então você fala, opa, eu vou comprar onde não me cobram, né? Não vou gastar essa grana, né? Não vou gastar essa grana. Você pode comprar na Nuinvest, por exemplo. E você viu que é relativamente simples. Por quê? Porque você já tem conta em banco. Então os bancos que você tem já tem a corretora atrelada. Você entra lá, compra lá a cotinha do fundo imobiliário, faz o cadastro. E aí você tem que mandar o dinheiro para a corretora, que você vai ter que pagar, né? É claro, né? Então você faz a transferência do dinheiro para a corretora, o dinheiro fica lá na corretora, você comprou, pronto, ele já debita ali e você pagou a cota do fundo imobiliário. E aí no próximo mês você já tem direito a receber o aluguelzinho lá que aquele fundo vai gerar. É uma porcentagem de acordo com o que você fez aqui. Você comprou uma cotinha, você vai ter um desse pessoal. Se você comprou 10, quanto mais você compra, mais você ganha. Mais você recebe. Aí você já tá pegando a beleza do negócio. Qual a beleza do negócio? Pô, quanto mais cotas eu tiver, mais aluguel eu vou receber. Vínculo, você trabalha? Trabalho. Trabalha. Então, você trabalhou, chega lá o dia da alegria, o dia de receber o pagamento. Nosso famoso dia 5. Exato. Agora, imagina você receber uma grana caindo lá na sua conta, só que você não trabalhou. Pagaram o aluguel para você. Então, se todo mês você for lá pegar um pedacinho do seu salário e for comprando cotinhas de fundo imobiliário, a cada mês que passar, no mês você vai receber R$5, no outro R$7, R$10. Você vai empilhando. Você imagina quanto você vai receber daqui a 10 anos. E aí, também com o dinheiro do investimento, eu posso comprar outra cota. Excelente, é isso. Então imagina que você já juntou as cotinhas e você recebeu lá R$15. Você fala, poxa, eu não consigo comprar esse de 100, mas dá para comprar uma cotinha desse cara de 10 aqui, ó. Esse cara vai pagar R$1? Não vai pagar R$1. Provavelmente ele vai pagar 10 centavos. E aí você vai empilhando mais cotas. E você vai empilhando mais cotas. Quando você vê lá na frente, você trabalhou o mês inteiro. Aí chegou o dia 5, famoso dia 5, aí caiu o seu salário. Aí você olha lá e fala, pô, legal. Aí de repente você olha para sua conta, tá o dobro do valor. Porque esses caras aqui que você foi juntando ao longo de anos já estão pagando isso para você. E agora você pode ficar sossegado pode até parar de trabalhar. Aí você chegou no momento que a turma fala que é viver de renda. Eu já tenho tanta
tanta cota, tanto investimento me pagando meus alugueizinhos, que a gente chama de dividendo, que olha, se eu parar de trabalhar, bem, eu vivia com isso daqui trabalhando, não é? Esses caras não estão gerando isso para mim? Estão. E sem trabalhar. Mas agora eu posso ficar sem trabalhar e ter isso daqui? Me parece interessante. Só que isso você consegue ao longo do tempo. Nicolas, se você quisesse hoje passar um ano assim, você fala, ó, esse ano eu quero viver de renda. Quanto você acha que esses caras tinham que pagar para você todos os meses para você falar, olha, não preciso trabalhar esse ano, posso ficar tranquilo? Eu acho que nos dias atuais, assim, para viver bem, com a minha família bem, assim, poder viajar, às vezes sair para um restaurante, eu acho que entre 40 e 50 mil, assim, por mês, daria para viver bem de vida. 40, 50 mil, você tá bem pra caramba, Bem maravilhoso. demais. Então olha só, já vou dizer pra você, hoje, nesse momento que a gente tá conversando, tá? Pra você montar uma carteira que gere 40 mil reais por mês, você vai ter que ter 4 milhões de reais investidos em fundos imobiliários. É grana, hein? É, só um pouquinho, É só. grana, hein? Mas eu vou te dizer que isso parece inatingível quando a gente tá começando, nos primeiros aportes, né? Que você vai lá nesse mês, esse mês eu vou comprar 50, vou comprar 100 reais, parece inatingível. Mas com o Mas tempo. uma coisa, Nicolas, é que você vai progredir na sua vida profissional ao longo do tempo, você vai passar a ganhar mais e cada vez mais ao longo do tempo. Então não ache que o valor que você vai colocar hoje é o valor que você vai colocar daqui a 5 anos, porque você vai crescer profissionalmente, você vai ganhar melhor daqui a 5 anos. O que você vai precisar ter é o quê? Disciplina. Porque o quanto antes você conseguir aportar mais rápido você chega nesse alvo que você estabeleceu. Mas muitas pessoas se preocupam também a questão dos impostos, né? Porque geralmente a gente ganha um pouco e aí os impostos vai e tiram um pouquinho mais da gente. Muito bom, Nicolas, muito bom, realmente. Então o que acontece? Vamos lá, vamos imaginar aqui que você tinha uma grana em fundos imobiliários, você tinha investido, por exemplo, 15 mil. Você foi lá e comprou 15, você conseguiu juntar 15 mil, tá? Então você foi comprando, você gastou 15 mil para comprar seus fundos imobiliários. E aí passou um tempo, essa posição de 15 mil, ela tá valendo 20 mil, porque ele se valorizou, né? O que acontece com o imóvel ao longo do tempo? Ele não se valoriza? Sim, Né? por conta do ambiente em volta, do Você vai próprio se apartamento. valorizando, vai se valorizando. A mesma coisa acontece com shopping center, com escritório, com condomínio logístico, com um hospital, uma faculdade, a mesma coisa. Aí você vendeu. Quando você vendeu, pum, caiu lá 20 mil na sua conta. Qual foi o seu lucro aqui? Você ganhou 5 mil. Tem um imposto aqui. O imposto chama-se imposto de renda. Ele é 20%. 20% do lucro. Então, se o lucro não foi 5 mil, então 1.000 é o IR. De verdade, você ganhou quanto, então? 4 mil. 4 mil. 4 mil é seu, E 1.000 é desse sócio que a gente carrega para a vida inteira, chamada governo. Então 1.000 fica pro seu sócio governo. Ele não botou nada, mas ele leva 1.000, mas ele leva 1.000 do seu lucro. E nesses carinhas aqui que você recebeu todos os meses, tem imposto? Não. Essa é uma beleza do fundo imobiliário. Lembra do aluguel do apartamento? Lá tem imposto. Aqui no fundo imobiliário, isso que o dividendo que você recebe todos os meses, que é como se fosse o aluguel lá do apartamento, não tem imposto de renda. E é uma renda fixa, dependendo de onde você compra. Dependendo de onde você compra, pode parecer uma renda fixa. Por que eu não gosto de usar o termo renda fixa? Eu aluguei um apartamento seu, tá, Nicolas? Sim. Então, a gente combinou que o aluguel será de 3 mil reais por mês. A gente passou o período inteiro do contrato, quando teve aumento, você aumentou o aluguel. Chegou lá no final do contrato, esse aluguel está em 3.500, por exemplo. Só que terminou o contrato. A gente vai renovar agora. Você falou, Ricardo, você quer continuar no apartamento? Eu falei, quero. Vamos escrever um novo contrato, então. Aí você falou, a partir de agora, o aluguel é 3.600. Eu falo, pô, Nicolas, tá difícil, entendeu? O Não momento tá consigo, complicado. Né? Faz 3.400 pra mim aí, tem jeito? Aí você fala, pô, o Ricardo ficou aqui o tempo inteiro, nunca me deu dor de cabeça, Você o apartamento tá bem cuidado, não tem BO. Ah, fechado, vai. 3.400, vamos seguir então. Você tá vendo que o aluguel começou em 3, bateu 3.500, aí voltou para 3.400, mas aí no ano que vem ele vai subir de novo. É só por isso que eu não gosto de dizer que é renda fixa, porque o renda fixa fica com aquela coisa na cabeça de que tipo, Vai ser vai sempre, ser sempre assim, e não necessariamente é verdade. Ele pode subir, ele pode voltar um pouquinho. Gostou, Nicolas, dessa ideia do fundo imobiliário? Captou qual é o fundamento dele? Como é que o que significa o fundo imobiliário?
imobiliário? Vamos fazer um exercício então? Agora, Vamos lá. O fundo imobiliário, ele é dividido em quê? O pedacinho dele chama-se cota. cota, muito bom. Então, um pedacinho do fundo imobiliário chama-se cota. E todo mês, todos os inquilinos que estão ali nos imóveis que o fundo tem, pagam os aluguéis. E aí o fundo vai e paga isso para você que tem uma cota do fundo. Isso que ele paga tem que nome, você lembra? Dividendos. Muito bem, ele gera os dividendos. E aí eu pergunto, Nicolas, o dividendo que ele paga tem imposto de renda? 0. Zero de imposto de renda. Agora vamos lá. Tipos de fundo imobiliário. É tão simples assim. Ele tem tijolo, porque ele tem imóvel, não é? Ele tem tijolo. Aí pode ser o quê? Pode ser shopping center? Pode. Ele pode comprar escritórios? Pode. O que mais pode ter aqui? Pode ter logístico. Já comprou no Mercado Livre, por exemplo? Já comprou? Então, os produtos que o Mercado Livre vende ficam lá em galpões, grandes galpões, né? Sai lá o caminhãozinho, vai fazer a entrega. O Mercado Livre não é dono daquele galpão, ele é inquilino. Então, ele paga para alguém usar. Olha que interessante. Você pode ter... Você já imaginou você ter um Mercado Livre como teu inquilino pagando aluguel para você? Nicolas, aí a pergunta que não quer calar. Gostou da ideia de fundo imobiliário? Gostei. Se animou para investir em fundo imobiliário? Só falta dinheiro, hein? Mas dá certo. Dá certo. Você viu que dá para começar com um pouquinho. Se você organizar aí, você já pode amanhã mesmo Pegar uma já partezinha de um colocar, prédio. abre lá a sua conta, já tem a conta no banco, usa a mesma corretora lá, cadastra bonitinho, rapidinho eles liberam para você, já manda o primeiro dinheirinho, experimenta, compra uma cotinha lá de R$10 só para você sentir o que é. Eu tenho certeza que conforme você for recebendo os seus primeiros dividendos, você vai falar, alegrada, né? quero mais. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como é que o fundo imobiliário faz dinheiro? Alugando esses imóveis que ele tem. Então o shopping center tem lá um monte de lojas. Ele alugou essas lojas. Este aluguel remunera o dono do shopping. Quem é o dono do shopping? O fundo imobiliário. Então esse dinheiro do aluguel da loja vai para o fundo imobiliário e aí o fundo imobiliário vai dividir. Esse resultado líquido ele entrega para os investidores, os donos das cotas. Por regra, ele tem que distribuir no mínimo 95%. Onde eu consigo essas informações, Ricardo? Poder ver esse detalhe, como é que eu sei quem é o locatário, como é que eu sei onde estão os imóveis, porque quando eu abro lá a minha conta na corretora, que eu abro o home broker, eu coloco lá o código e só tô vendo o preço dele. E não tem essas informações. Não tem essas informações. Essas informações são públicas, então os fundos imobiliários, eles têm o site dele. Quem é que toma conta do fundo imobiliário? O fundo imobiliário tem duas figuras importantes, o gestor e o administrador. O administrador cuida da burocracia, contabilidade. O gestor, ele cuida da estratégia. É ele que compra, é ele que vende, é ele que aluga o que está ali dentro. Esse gestor, ele tem lá o site ou dele ou do próprio FII e ele solta todo mês um relatório gerencial. Aí naquele relatório você olha, esses são os imóveis do fundo, esses são os locatários, aqui são os locatários mais importantes. Então você tem um fundo imobiliário que ele tem 102 imóveis. Aí você vai olhando quais são os mais importantes para o fundo. Porque aquele imóvel que representa 0,5% da receita do fundo, vamos concordar, se ele ficar vago, vai doer tanto. Pô, esse cara aqui representa 10% da receita do fundo. Se esse cara ficar vago, aí vai machucar. Quem é o locatário dele? Pô, é uma boa empresa. Esse contrato faltam 3 anos, 5 anos, 10 anos para acabar. Tô mais resguardado. Então, o relatório gerencial, todos os meses os fundos soltam. É o lugar que você vai buscar informação. E aí, às vezes, que aparece uma dificuldade dos investidores. Acabei de te dizer, né? Tem fundo que tem 100 imóveis. O ideal é você diversificar. Imagina que você tem uma carteira lá que tem 10 fundos. Um deles já tem 100 imóveis, o outro tem 20 shopping centers, o outro tem 10 escritórios, o outro tem 15 condomínios logísticos. Aí você tem esses 10 relatórios para poder ler e extrair informações. Todos os meses tem relatório. Como é que fica a vida da Monique, analista de dados, tendo que trabalhar, tendo a sua vida social e esse monte de coisa para tocar? É muito difícil, né? É bem complicado, né? Por isso que a gente tem na Finclass, né, o time dedicado a fazer isso para os nossos assinantes. Então a gente monitora todos os relatórios gerenciais, a gente lê um por um, coloca resumo para os nossos assinantes. Então o assinante ele não precisa ler o relatório inteiro que tem lá 20, 30 páginas às vezes. Ele pega um resumo que a gente faz ali que tem 2, 3, 4 parágrafos com o que é chave no relatório. Saiu o relatório, a gente já faz a leitura, monta o resumo e coloca na nossa comunidade. Aí a turma interage, às vezes coloca um questionamento, fiquei com dúvida nisso, a gente responde o questionamento. Então tem essa interação que é muito legal. Tudo isso para o assinante poder ter tempo, né, para a Monique poder continuar sendo analista de
cuidados, tendo a vida social dela, sem ter que gastar uma parte relevante aí da sua agenda lendo os relatórios gerenciais. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa grande comunidade de assinantes que usufrui desses analistas fazendo a seleção dos melhores fundos imobiliários, colocando esses resumos dos relatórios gerenciais, fazendo live, todo dia tem live com o analista da Finclass para tirar suas dúvidas. Enfim, se você quiser fazer parte de tudo isso, link na descrição para você se juntar e se tornar mais um assinante Finclass. Importante dizer que, via de regra, as cotas são iguais. Se você tem uma cota e, por exemplo, esse pedacinho significa 50 centavos, então você recebeu 50 centavos. Se alguém tiver 1000 cotas, ele vai receber 1000 vezes esses 50 centavos. Você tem o direito aos mesmos 50 centavos com uma cota, que a pessoa que tem 1000 cotas também tem direito a cada uma daquelas cotas 50 centavos. Tem um outro tipo de fundo imobiliário em que ele empresta dinheiro para um desenvolvimento imobiliário. Então, por exemplo, tem um shopping center. Esse shopping center ele quer expandir. Ele vai construir mais áreas para ter mais lojas, alugar mais espaço e fazer mais dinheiro. O dono daquele shopping não tem dinheiro para construir agora essas lojas. Então, ele toma emprestado no mercado. Quem está emprestando esse dinheiro? O fundo imobiliário. Só que é um empréstimo. Todo empréstimo a gente paga juros. Se eu vou lá no banco e tomo um empréstimo para comprar uma casa ou para reformar minha casa, eu pago juro. Este dono desse shopping também vai pagar juros nessa operação. Então, neste tipo de fundo imobiliário, o fundo não é dono de nenhum imóvel. Ele é credor de uma dívida. Então, ele vai receber de volta o dinheiro que ele emprestou, corrigido por esses juros. Você emprestou 10. Fora isso, você tem mais um de juro. Essa parte aqui, ó, que é o juro, a remuneração por isso aqui, é como se fosse o aluguel. Isso ele tem que distribuir para o cotista. Lembra daquela regra dos 95%? Neste tipo de fundo imobiliário, é esse cara que ele tem que devolver. Esses 10 aqui, quando volta para o fundo, o que é que ele faz? Ele empresta para outro. Tudo isso tem uma camada intermediária aqui, que é um veículo específico, chamado de CRI, que ele é estruturado para ter essas regras. Quanto eu estou emprestando, qual é os juros, quando ele tem que me pagar, o que acontece se ele não me pagar, quais são as garantias que eu tenho que ele vai me pagar. Então tudo isso está nesse CRI. Então o fundo, que a gente chama de fundo de papel, ele não tem imóveis, ele tem um monte de CRIs lá dentro, onde ele emprestou dinheiro para desenvolvimentos imobiliários por aí. E aí tem um terceiro grupo que faz um mexidão de tudo isso. Ele pode comprar tijolo, ele pode comprar essas dívidas e ele pode comprar até cota de outros fundos. Então ao invés dele comprar um imóvel, ele compra outro fundo imobiliário. Você vai tendo um fundo dentro de outro. Se ele ficar vazio no caso, então eu perco dinheiro. Excelente pergunta. O fundo ele tem um imóvel. Tire o fundo e coloque agora a Monique. A Monique tem um apartamento. Você alugou esse apartamento. Aí o locatário saiu. O teu apartamento, ele continua sendo seu. Você não perdeu dinheiro. Ele continua sendo seu. Você perdeu a renda que ele gera. O fundo imobiliário, ele tem um galpão logístico. Aí tá alugado lá para o Mercado Livre. Aí o Mercado Livre saiu. O fundo continua sendo dono do galpão. Ele perdeu a renda que o Mercado Livre gerava. Então a Monique, quando saiu o locatário, a Monique vai ter que procurar outro locatário. O fundo saiu o Mercado Livre, ele vai ter que procurar outro locatário. Qual é a beleza do fundo imobiliário? É que quando você tem um fundo de galpão logístico, você dificilmente vai ter um galpão logístico só e um locatário só. Então quando sai um locatário, você perde um pedaço da renda. Não vão sair todos os locatários de uma vez, não vai ter esse alinhamento dos astros para todo mundo sair e o fundo agora ficou sem renda nenhuma. Agora, se você tem lá um apartamento e aí esse locatário saiu, você perdeu toda a renda que você tinha. Agora você vai ter que esperar 1, 2, 3, alguns meses para poder ter essa renda de volta. Então você fica ali numa situação muito concentrada, enquanto o fundo imobiliário te dá essa liberdade de diversificação. E como eu escolho, assim, o melhor setor para eu investir? Eu costumo dizer que a boa cesta ela é diversificada. Você não tem um setor vencedor. Por quê? Porque tudo é muito dinâmico. Então a gente tem que ter cuidado com essa seleção de esse é o setor vencedor e esse é o setor patinho feio. O que a gente precisa é ter exposição aos principais setores. Quais são os principais? Shopping, logístico, escritório e tem um setor específico que ele é bem amplo, que é chamado de renda urbana. O que é renda urbana, né? Parece qualquer imóvel que esteja em área urbana. Pense naquilo que não é escritório, não é logístico e não é shopping center. Uma loja de rua da Renner, loja de rua da Centauro, uma faculdade, um hospital, uma agência bancária, um atacadão, uma Açaí da vida, por exemplo. Tudo isso é renda urbana. Então esse fundo compra esse tipo de imóvel.
imóvel. Se você conseguiu montar uma carteira com essa turma, mais um fundinho de papel, lembra que ele é credor de dívida, você já está super bem diversificado. Aí o importante é você escolher bons nomes dentro de cada um desses segmentos. Preservar boas localizações, os locatários, quando você olha para um fundo de escritório, quem são os locatários? Pô, são empresas grandes, é uma Petrobras, é um Itaú, um Mercado Livre num condomínio logístico, uma Amazon. Esse cara não vai dar calote no aluguel, né? Ele tem uma imagem a preservar, ele não vai dar calote no aluguelzinho do galpão logístico que ele está ocupando ali naquele fundo. A situação financeira daquela empresa é boa. Então você preservou esses fundamentos, você vai ter uma carteira boa. Para quem está começando, é importante a gente entender a dinâmica, que é o famoso dividend yield. Quem entra no mundo de fundo imobiliário vai bater com esse cara. Quem é esse tal de dividend yield? O dividend yield, que é o DY, ele é a renda sobre o valor da cota. Então você imagina um fundo imobiliário que pagou R$12 nos últimos 12 meses e a cota custa 100. Então o nosso dividend yield é 12%. Isso aqui eu peguei renda últimos 12 meses. Aí você viu um outro fundo e ele pagou R$8. Então o dividend yield ficou 8%. Intuitivamente o que as pessoas fazem? Ah, eu quero de 12, paga mais. Mas não tem almoço grátis no mercado. Normalmente, esse cara que pagou mais, ele está correndo mais risco. Então, às vezes, a gente olha esse número e ele mostra uma fotografia que esse cara que é mais arriscado atravessou um período positivo. Aí ele ficou com o número bonitão. Mas será que quando eu carregar isso por um prazo maior, esse número permanecerá assim tão melhor quanto aquele outro que mostrou, por exemplo, 9% de dividend yield? Esse tipo de coisa a gente precisa entrar e olhar com mais detalhe. E aí eu pergunto que não quer calar. Melhorou o mais ou menos que tinha, agora ficou mais para mais? Sim, agora eu sou iniciante. Ah, esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Então, com isso, nós concluímos a nossa missão. Os 3 níveis foram atendidos. Agora a gente já tem mais multiplicadores do conhecimento de fundo imobiliário no mercado. Tenho certeza que a Monique também fará o que os demais se comprometeram a fazer, que é levar essa mensagem adiante. Além de se tornar investidor em fundo imobiliário, procurar criar novos investidores também. Quero saber o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo, o que você gostaria de saber sobre fundos imobiliários. O canal está aqui para te servir, para que você possa esclarecer sua dúvida, se tornar um investidor, uma investidora cada vez melhor, também em fundos imobiliários. Coloca nos comentários para mim. Não esquece do like. O like não é tributado e o like serve para a gente saber se o conteúdo que a gente está produzindo realmente está cumprindo a missão, que é entregar conhecimento de fundos imobiliários para você. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.